Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, hoje a gente está aqui, eu e o Adrian, com duas pessoas maravilhosas, vamos debater vários temas aqui hoje, principalmente nós vamos falar de segurança pública, é o que eu acho que todo mundo aí no momento está querendo saber. Quero cumprimentar o Sargento Novandir. Boa noite, eu quero cumprimentar a todos que assistem o podcast Voz. Para mim é uma satisfação muito grande participar com vocês. Quero cumprimentar também o apresentador Adrian Barbosa e meu irmão de farda também, Tenente Coronel Leonardo. Tive o privilégio de combater o bom combate junto com ele na mesma barca e dar segurança para o povo goianiense. Claro, gente, eu ia cumprimentar essa pessoa que é o doutor Tenente Coronel Leonardo, tá aqui. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado pelo convite, uma grata satisfação. Cumprimento ao Adrian Barbosa, nosso companheiro de mesa. Daniel, obrigado pelo convite. E também ao meu amigo, irmão de farda, vereador Sargento Novandir. E claro, gente, a gente tem que ter essa mente humana aqui com a gente. Esse Einstein que mora em Goiânia, que vocês não conhecem ainda, o Adrian Barbosa. É uma satisfação imensa estar aqui, né, dando continuidade nesse projeto. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso que é extremamente oportuno, esse momento que nós estamos falando aqui sobre segurança pública, porque é um momento que nós estamos o mais longe possível de uma campanha eleitoral, né? A gente ouve muito falar em segurança pública naquele período de campanha, então assim, nada mais propício do que falar sobre campanha no momento, de falar sobre segurança pública no momento mais distante. Então aqui a gente vai ter esse privilégio de poder falar da verdadeira segurança pública. Gente, eu não poderia, antes de começar esse debate, essa conversa gostosa, sem falar dos nossos patrocinadores, né? É claro, gente, conosco hoje está a Autoescola Piloto, né? Que é lá do Guanabara também, né? Temos a Tutopani, né? Que serviu um salgado maravilhoso aqui com a gente. A distribuidora de bebidas LG, que fica aqui pertinho da gente, do nosso amigo Fernando, né? Que serve aquela Ragnar geladinha. A América Transporte, gente, que faz transporte de combustíveis para vários postos de Goiânia. Tá? A CTA Smart, que é uma empresa que ela controla o combustível da empresa própria. Entendeu? É muito interessante. Fala com o meu amigo Rafael. A Target Informações, galera, que faz certificado digital. O Arroz e Feijão Titular tá sempre aqui com a gente. Inclusive, ó, arrozinho gostoso, viu? A doutora Priscila Guimel, que é uma odontopediatra maravilhosa na região de Goiânia. A General Laboratório, né, que sem palavras, é de um amigo meu, mais ou menos. A gente precisa trazer o pessoal de lá para falar um pouco sobre citologia, a prevenção do câncer do colo do útero. Isso. A Kestal está com a gente também, né, galera? A gente não pode deixar do nosso amigo Alexander, que vende vários produtos hospitalares, farmacêuticos, essas coisas. O Lucas Chiari, galera, que é para mim um dos melhores DJ de Goiânia, tá com a gente também. Estrutura, iluminação. O Palazzo Petrovic, sem forma alguma, assim, é um buffet que serve a melhor cerveja gelada de Goiânia, né? O Supermercado do Cerrado, do nosso amigo antes, né? A gente não pode deixar de parabenizar gente ele. Finíssima. Gente finíssima, eu chamo ele até de mais fino, viu? É um amor de pessoa. O Mundo de Mãe, né? Que para mim é da melhor fotógrafa de parto do Brasil, de grávidas para mim, a Jaque Costa, segue ela lá, gente. E a Pose, o estúdio fotográfico, que assim, é o meu estúdio, que eu faço retratos usando os arquétipos e simbologia, vale a pena aí. Então, para a gente começar agora, de pé direito, os patrocinadores já estão aí. Sargento Novandir, é com clareza que eu vejo, parece que você apoia muito o Jardim Guanabara, e agora é aniversário do Jardim Guanabara. Então, fale um pouquinho dessa festa pra gente. Daniel, o Jardim Guanabara, eu cheguei aqui com aproximadamente 8 anos de idade, tive o meu primeiro emprego no Ceasa, onde eu fui entregador de caixa, ralei muito lá, tive 2 alegrias na vida, através do meu trabalho lá eu comprei minha primeira mobilete, que foi muita felicidade quando eu comprei, e depois fiquei mais feliz ainda depois quando eu vendi.
Eu empurrei e sofri demais com ela. Já na chuva. Então teve duas alegrias essa mobilete. Era na época do platinado ainda, né? Lembro. Aquele platinado você andava 1 quilômetro e tinha que regular ele, dar umas marretadinhas nele. Mas foi bom demais. Então eu tenho um carinho muito especial pela nossa região norte. Eu estou vereador por Goiânia, mas a minha dedicação maior é com a nossa região. Então, Jardim Guanabara, agora, dia 12 de fevereiro, completa 70 anos. Isso não poderia passar em branco, mas fazer uma observação que o primeiro objetivo do aniversário do Jardim Guanabara é trazer melhorias para a nossa região. E felizmente o nosso prefeito Rogério Cruz já autorizou asfaltamento de alguns bairros, principalmente aqui na região do Mansões do Campos também. Autorizou asfaltamento do último bairro da região do Guanabara que falta ser asfaltado, que é o Elisene Santana. Autorizou aqui na nossa região a construção de 5 CMEI. Então, o prefeito Rogério Cruz também tem um cuidado muito especial com a nossa região. Então, o intuito primeiro de fazer uma festa em comemoração aos 70 anos do Jardim Guanabara é trazer melhorias para toda a região norte. E isso está acontecendo. Amanhã mesmo eu estarei visitando alguns lugares aqui na região norte com a presença do prefeito Rogério Cruz. Então, isso é muito importante para nós. E eu quero convidar a todos vocês a participarem dia 11 de fevereiro, agora sábado, a partir das 14 horas, na Avenida Goiânia do Jardim Guanabara 1, na Praça do Berimbau, um show com duplas sertanejas. Vai estar tocando lá a dupla Breno e Cadu, vai estar tocando a dupla também GH e Eduardo, duas duplas que já estão fazendo sucesso. Vamos ter festa para as nossas crianças, com muita diversão, com pula-pula, futebol de sabão, escorregador, a mini viatura da Polícia Militar, com o Sargento Mirim Enzo e o João Guilherme, que um farda de Rotan, outro farda de batalhão de choque. A gente coloca as crianças para dar uma voltinha nessa mini viatura, é muito gratificante. E teremos também o apoio dos batalhões especializados, choque, giro, Rotan, Graé, BOP, e às vezes a viatura, quando estão tranquilas, sem ocorrência na rua, eles dão uma volta de viatura com as crianças. Aquilo ali faz com que as nossas crianças sintam o desejo de caminhar no caminho correto, estudarem para ser um futuro policial. Então tem muita atração. Nós vamos ter a apresentação de carros e motos antigas, vamos ter também um show de manobras radicais com a equipe Moto Show, teremos também a equipe Drift Extreme, que irá fazer manobras sobre 4 rodas. Eu acho que muitos aqui em Goiânia e na nossa região não teve oportunidade de ver uns caras tão profissional. Teremos no início da festa um som automotivo, então vai ser muita festa e muita diversão para todos os moradores da região. E aí, como o Guanabara é um setor diferenciado e a nossa região, para mim, é a melhor de Goiânia, é 2 dias de festa. Começa sábado, 2 horas da tarde, termina meia-noite e depois domingo começa às 2 da tarde até às 10 da noite. Teremos apresentação também de teatro para as nossas crianças com o pessoal da Disney. Vai ser muito bacana. Então eu quero convidar a todos para participar junto com seus familiares de um evento que realmente vale a pena comemorar, que a nossa região tem melhorado a cada dia que passa. Que maravilha. Eu gostaria de parabenizar, né, pelo evento. Eu acho que ele tem tudo a ver com segurança, principalmente a segurança preventiva, né? Quando você traz entretenimento, quando você traz aí a oportunidade do lazer, né, para uma sociedade, principalmente para a criança, você acaba dando a oportunidade para que ela possa escolher um bom caminho. Então, aí, meus parabéns aí pela iniciativa e que seja um sucesso esse evento. Amém. Obrigado, Adriano. Como garantir uma segurança pública para a população? Pergunta difícil e complexa. Por preceito constitucional, a segurança pública é direito, mas também é dever de todos. É preciso que haja uma participação de toda a comunidade nesse processo de construção da segurança pública. A Polícia Militar, ela é mais um agente envolvido nesse processo. Essa iniciativa do vereador Sargento Novandir é um primeiro passo, assim como nosso amigo Daniel comentou, é um primeiro passo para garantirmos essa segurança. Como? Trazendo as crianças, despertando nelas o interesse pelo bem, para que elas
internalizem valores positivos, para que elas tenham referenciais dentro da sociedade, para que elas possam desenvolver a sua maturidade e se tornarem pessoas produtivas e pessoas pacíficas. Esse é um primeiro passo para que a gente possa construir uma segurança pública de qualidade. Tendo essa aproximação, essa quebra de paradigmas entre polícia e comunidade. E se todos, nesse contexto, atuarem de forma integrada, harmoniosa, cada um fazendo o que lhe compete, o seu papel, a família trazendo as crianças para a educação, tendo ali uma formação religiosa, a escola tendo a educação das crianças. Muitos dos pais acham que é papel da escola formar a educação, e não é. É papel de todos, da escola também. Por isso que eu comecei a resposta dizendo que a sua pergunta ela é muito complexa e ampla. Nós poderíamos ficar aqui uma noite toda falando em como construir uma segurança pública de qualidade. Mas, para resumir, é trazendo a todos a participação neste contexto. A Polícia Militar é mais um agente e muito bem faz o que lhe compete e faz ainda mais. Várias vezes nós vemos, por exemplo, iniciativas da instituição promovendo corridas de rua, o que não é um papel constitucional da Polícia Militar. Aproximar, né? Exatamente. A população da Polícia Militar. E esse papel ele é tão importante. Quem nunca brincou quando era criança de salva-cadeia, eu não sei se o nome era o mesmo para determinadas regiões na escola, e era separado em dois grupos, né, os bandidos e os policiais, e acabava que ser policial trazia, de uma certa forma, um certo ônus na escolha, porque você fica à mercê, né? O bandido esconde, ele fica numa posição privilegiada e você fica numa posição exposta. Então, via de regra, você não opta por isso. Eu sempre optei por ser policial, né? Então, era quase que uma auto... aprendizagem, né? E era maravilhoso. Quem nunca teve vontade de ser policial, né, Adriano? Eu acho que todos os homens, e hoje as mulheres vestir uma farda, e você sentia tão gratificante naquela brincadeira que você, criança, 8 anos, 10 anos, e como você queria ser bem visto, desculpa aí, mas pelas meninas, né? A gente é criança, né? Começando ali a puberdade, pré-puberdade, e é óbvio, você começa a ter os hormônios aflorando, né? E nada melhor do que ter um despertar, né, curioso da menina, exatamente por essa postura de princípios, né, que no futuro gera uma família, né? Então, eu acho que essa iniciativa de buscar exatamente nas nossas crianças esses valores e princípios norteadores da vida, eu acho que é a base da construção de uma segurança pública eficiente. Semana passada a gente fez uma entrevista aqui com um advogado de família e um terapeuta familiar. Ele falou justamente isso, ele falou que os princípios hoje familiares, às vezes os pais hoje ocupam tanto trabalhar, em Goiás, deixa os filhos lá no TikTok da vida lá o dia todo, onde a gente sabe que não ensina só coisas boas, né? Mostra um mundo às vezes até de... O que você acha dessa opinião? Me dá a sua opinião hoje como... eu gostaria até assim, que o Coronel Leonardo concluísse assim, a última questão que ele estava falando, que eu gostaria de opinar depois da fala dele, se possível. Ele estava concluindo aí o raciocínio. Eu acho que era muito importante a colocação dele. Vamos lá. Bom, eu estava falando a respeito dessa quebra de paradigmas, da necessidade de trazer a população para conhecer a realidade do policial, para que não haja medo. O cidadão de bem, ele não tem que ter medo da polícia. Isso. Ele tem que ter respeito. E a polícia, da mesma forma, tem que respeitar o cidadão de bem. E como é que a gente consegue isso dentro desse processo de construção da segurança pública? É mostrando a realidade, mostrando qual é a rotina,
qual que é a vida, qual que é a realidade do policial militar, trazendo ele para próximo da gente, abrindo as portas dos quartéis. Eu dizia que a polícia ela vai muito além do seu papel, promovendo, por exemplo, corridas de rua, entregas de cestas básicas. Nós temos hoje 67 colégios militares aqui no estado de Goiás. Não é preceito constitucional de a polícia militar cuidar de colégios. Mas hoje, qual é o pai, principalmente o pai da periferia, que não quer ter o seu filho estudando num colégio militar por conta da disciplina, da formação de valores e de caráter do ser humano? Nós, como comandantes, nós somos o tempo todo assediados para tentarmos conseguir vaga para pais que querem ter os seus filhos estudando em colégio militar. Então, é esse papel. Hoje, a Polícia Militar, agora há pouco nós conversávamos lá embaixo sobre a questão da droga. Nós temos um programa dentro da Polícia Militar que se chama PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, que é uma forma preventiva de trazermos às nossas crianças o conhecimento do quanto a droga é prejudicial para si, para o seu mundo, para a sua família, porque a droga destrói as famílias. O PROERD ele já formou mais de 1 milhão de crianças aqui no estado de Goiás. Recentemente tem uma capitã do bombeiro que fez uma pesquisa científica. Ela aprofundou o nome da população carcerária do estado de Goiás, dos quase 3 mil encarcerados que nós temos. Nenhum deles passou pelo PROERD. Em contraponto, nenhuma das crianças que passou pelo PROERD está em cadeia. O que nos leva a concluir que esse programa, lá na base, ele serve para afastar as crianças do mundo das drogas. E é assim, concluindo a resposta, que nós podemos construir uma segurança pública de qualidade, trabalhando na base, trabalhando na origem dos problemas de segurança pública, não só atacando as consequências, e trazendo a população para próximo de nós, porque, como eu disse, por preceito constitucional, a segurança pública é também dever e obrigação de todos. Coronel, gostaria de contribuir um pouquinho com a sua fala para acrescentar um pouquinho de uns projetos sociais que nós temos em Goiânia e é de fundamental importância. Você imagina o seguinte, Daniel, você recebeu uma ligação de uma família, de um pai, de uma mãe, dizendo assim: vereador, eu queria fazer o aniversário do meu filho ou da minha filha, mas eu queria fazer enfeitado com o batalhão de choque, com o batalhão da Rotan, o batalhão do Giro, do Graer, do BOP e da Polícia Militar. Eu gostaria de pedir a presença da Polícia Militar aqui, que meu filho ou minha filha são apaixonados pela Polícia Militar. Aí a gente leva uma viatura até o aniversário, o pai e a mãe compram o bolo da Polícia Militar, nós cantamos parabéns para essas crianças juntos com os policiais fardados. Você chega e sai daquele evento ali, várias crianças falam assim para mim: eu quero ser policial, eu vou ser policial. E o policial, a gente faz sempre isso, e o policial ainda vai um pouquinho mais além, às vezes coloca dentro da viatura do choque, da Rotan, ou na garupa do Giro e dá uma volta com a sirene ligada. Então ali já é uma maneira da gente estar educando as nossas crianças, os nossos adolescentes, para seguir o caminho correto. Isso não tem preço. E o Tenente Coronel Leonardo está com um projeto, tem um desejo de fazer no batalhão, no 9º Batalhão, um projeto social para fazer o policial mirim. Isso é de extrema importância. Tem, né? O bombeiro tem. A Polícia Militar, eu acredito que nós vamos conseguir avançar com esse projeto também. O Tenente Coronel vai estar falando com o comando, pedindo autorização, mas para a nossa região, Tenente Coronel Leonardo, será de fundamental importância, porque hoje, felizmente, eu vou colocar um percentual muito alto, que eu acredito que é isso mesmo. No mínimo 95% da sociedade aplaude a nossa instituição Polícia Militar. E eu acho que merece, porque se tratando de segurança pública, o estado de Goiás é o estado mais seguro do Brasil.
O estado de Goiás, você pode sair na rua tranquilamente, que raramente Bandido aqui não tem vez. Bandido aqui não se cria. E nós temos também... E os de fora que vem também, bota para correr. E eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho que parabenizar o nosso governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, que não dá brecha para isso. Eu tenho que parabenizar o governo Ronaldo Caiado pela escolha do comando da Polícia Militar e da Polícia Civil. Tenho que parabenizar o nosso governador pela escolha do Coronel André para comandante-geral da Polícia Militar. Tem que parabenizar o soldado mais moderno, até o nosso comandante-geral, que dá o sangue para defender a sociedade, mesmo estando em folga. Então, nossa polícia faz a diferença. Quando acontece um crime, igual aquele último que aconteceu no Carrefour, o cara veio, fez um assalto, tentou fazer as pessoas de refém. O do Flamboyant foi antes. Tá. Isso, agora do Carrefour. Mas todos deram errado. O criminoso que veio no estado de Goiás cometer um crime, ele só pode estar desinformado. Porque é vir e dá errado. E a Polícia Militar trabalha dentro da legalidade. O roubo ao shopping Flamboyant, houve um confronto, os bandidos vieram a óbito. O roubo do Carrefour, eles foram presos em Brasília, não ofereceram resistência, foi algemado e levado preso. Eu confesso para você, talvez você vai achar que eu sou duro, que eu sou um pouco exagerado, mas eu prefiro levar eles deitados que algemado. Mas quem escolhe é o criminoso. A Polícia Militar vai fazer tudo dentro da legalidade. Então a nossa Polícia Militar está de parabéns, o nosso governador é nota 10, parabéns também, governador Ronaldo Caiado, pela escolha do Tenente Coronel no 9º Batalhão. Tenente Coronel, depois que chegou aqui no 9º Batalhão, a criminalidade só tem caído. Nós já observamos o Tenente Coronel na rua, patrulhando e procurando bandido. O Coronel dá o sangue para defender a nossa sociedade. Então eu tenho um respeito muito grande por essa instituição. Talvez eu falar, não é porque você é sargento dela, mas realmente ela faz a diferença. Verdade, é um orgulho, acho que, da sociedade. Eu sou de São Paulo e tenho a minha família toda de lá, minha irmã, o pessoal tenta me levar para São Paulo, mas sinceramente a segurança de Goiânia não me faz sair daqui para lugar nenhum, por mais que eu tenha lugares paradisíacos para morar no Brasil, aqui é uma cidade que oferece segurança. E eu moro a 2 quilômetros do trabalho. E é uma satisfação, né, essa questão de como você enxerga a Polícia Civil. Para mim é uma satisfação imensa, Polícia Militar, perdão, mas qualquer agente, né, da segurança pública, quando eu passo por eles, eu me sinto seguro, né? Se eu encontro 4 viaturas nesse transcurso... A viatura na rua, ela dá segurança. Eu me sinto extremamente seguro porque eu sei que aquele perímetro está coberto, aquele perímetro existe uma menor possibilidade de um delito, né? Então, esse resgate, essa busca de orientar a população a enxergar, né, a segurança pública, o policial militar como um protetor, né, como um agente que está ali na promoção da saúde e segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando também da saúde física, né? É gratificante. Eu me sinto muito honrado quanto no trajeto que eu faço de ida e volta eu encontro pelo menos 2 viaturas. Isso alegra meu coração. Teve uma época aqui em Goiânia que a gente quase não via viatura nas ruas. Não sei se você lembra disso, Navandir. O efetivo nosso, na verdade, ele está até reduzido. Ele está reduzindo a cada ano que passa, mas a qualidade do trabalho está sendo tão eficiente que a criminalidade tem caído diuturnamente. Cada dia que você vai pesquisar, se tratando de segurança no estado de Goiás, a criminalidade só tem caído. Então agora, felizmente, o governador autorizou esse concurso, onde agora, por volta do dia 15 de abril, até o dia 30 de abril, vão ser chamados aproximadamente 800 policiais militares para reforçar o nosso estado. Então o governador está abrindo o concurso para que outros novos policiais possam vir a nos ajudar a combater a criminalidade. Mas é muito importante você pegar e fazer uma observação e imaginar da seguinte forma: gente, mas o que acontece? A Polícia Militar perdendo efetivo, o que tinha que acontecer? A criminalidade aumentar.
porém está reduzindo. Mas é justamente o que a gente falou agora há pouco, temos o respaldo do nosso governador, temos o respaldo dos nossos comandantes para trabalhar, que eles querem que a polícia arroche e aperte a criminalidade mesmo. Às vezes eu vi, tempos atrás agora, eu vi uma matéria no jornal, onde diz que a polícia militar é a segunda que mais mata no Brasil. Mas sabe qual é o motivo? A polícia militar do estado de Goiás é a segunda. Mas por qual motivo que é? Porque a polícia vai para o enfrentamento. Você viu o roubo do Carrefour? Em menos de 12 horas já estava todo mundo preso. Não tem esse negócio de cometer um roubo aqui e não haver uma perseguição, uma investigação para localizar, não. Nós vamos atrás e damos a prova que nós trabalhamos de verdade. Então, dessa forma, a gente consegue conter a criminalidade aqui no nosso estado. Pode falar. Dentro desse contexto, eu queria entender, eu acho que até o público gostaria de entender, e esse é o momento, como eu disse, que a gente está bem longe de campanhas, né? Entender um pouco, digamos assim, da anatomia da segurança pública, né? Como que é estruturado a segurança pública, né? A gente sabe que tem as instituições, que elas são permanentes, né? E essas instituições, elas têm uma ligação com a política, né? E a política, pelo Estado democrático, ele é rotativo, né? Então nós temos, e aí a pergunta seria no sentido de qual o impacto, talvez, não sei se eu vou ser bem compreendido, mas qual o impacto da democracia no sentido de rotatividade de governo, né? Então, do governador, mas aí se a gente pegar a polícia, a gente, em todas as esferas, a Polícia Federal com o governo federal, Polícia Estadual com o governo estadual, Polícia Municipal com o governo municipal, executivo, qual o impacto da democracia e essa rotatividade de alternância de poder que precisa na estrutura, no planejamento estratégico de ação da corporação que, pela estrutura, eu queria que falasse, eu não quero falar sobre a estrutura, melhor o Tenente Coronel Leonardo falar, dessas interferências políticas partidárias, ideológicas, né? Ora a gente tem um governo de esquerda, ora de centro, ora de direita, enfim, sem entrar em méritos, mas apenas para entender dentro dessa anatomia a fisiologia da segurança pública. Sim, muito oportuna e inteligente sua pergunta. Parabéns. As instituições, elas são perenes. As pessoas passam. Então, independente de qual partido está no poder, independente de qual o presidente, de qual o governador, as instituições, elas são seculares no nosso país. Elas existem e continuarão a existir, dada a sua importância no contexto de convívio social. O que pode diferir de uma gestão para outra são diretrizes. Às vezes, um governo tem determinadas diretrizes, ele escolhe os seus gestores que têm o perfil mais alinhado ao que ele deseja, e daí para baixo essas diretrizes são transformadas em ações que desaguam nos processos práticos de serviço operacional. O que pode diferir de uma gestão de esquerda ou de direita ou de centro é apenas isso. No entanto, o papel legal, o papel constitucional das corporações, ele é muito claro, previsto em constituições e em legislações. Então, o agente, o operador, seja ele em qual nível, estratégico, tático ou operacional, ele tem que seguir o que a lei determina. Ele não tem que inventar, a roda já foi inventada. As agendas de segurança pública, em regra, para serem eficientes, têm que ser agendas a longo prazo e continuadas. Não se constrói segurança pública de qualidade a curto prazo. Então, os frutos que nós estamos colhendo, e eu corroboro com a fala do nosso vereador Sargento Novandir, eles são muito em razão das diretrizes e do posicionamento de apoio do nosso atual governador, que está no seu segundo mandato,
bem como dos comandantes escolhidos por ele, no sentido de conduzir a nossa segurança pública aqui no estado de Goiás. É fala do nosso governador que bandido ou muda de estado ou muda de profissão. O recado foi dado. E aqui em Goiás, bandido não se cria. Não tem uma rua em qualquer rincão dos 246 municípios do estado de Goiás em que uma viatura com 2 policiais não entre. O que não é realidade da maioria dos estados brasileiros. Aqui não existe domínio de facção criminosa. Comando Vermelho, PCC, Família do Norte, Amigos do Estado, essas facções que, hora ou outra, se atrevem ao enfrentamento ao Estado, elas tombam. Porque aqui ou o bandido muda de profissão ou muda de Estado realmente. E outra questão que é muito importante colocar, como o Adrian disse, a questão da rotatividade. Se você observar bem a fala do governador esses dias num pronunciamento dele, ele deixou muito bem claro, vai haver mudanças no governo, mas num lugar que praticamente não iremos mexer é na segurança pública. Tanto que permaneceu na Secretaria de Segurança Pública o Coronel Brum, permaneceu no Comando Geral da Polícia Militar o Coronel André. E por que permaneceu? É porque está dando certo. É porque realmente fazem um trabalho diferenciado. Tem combatido mesmo o bom combate e tem dado respaldo para aquele soldado que às vezes 2 está numa viatura para atender uma ocorrência onde tem 10, 15 criminosos e eles vão lá e conseguem resolver. Então, o que está dando certo é igual aquele ditado, time que está vencendo não se mexe. E na segurança pública, pouca mudança aconteceu e eu tenho certeza que aconteceu e irá colaborar ainda mais para que nós possamos viver em paz e livre do ladrão, que é a imagem e semelhança do diabo. O ladrão é a imagem e semelhança do diabo porque ele veio na terra para roubar, matar e destruir. Essa é a nossa pura verdade. Há não muito tempo, eu e o vereador Sargento Novandir compunhamos a mesma equipe de choque, eu choque comando, ele foi meu motorista, depois foi meu segurança banco traseiro. Tínhamos aqui uma média em Goiânia, de veículos furtados e roubados por dia de 40 veículos. Hoje, uma população maior, com muito mais veículo em tráfego, nós temos 3, 4 por semana no estado. Não. Isso é fruto de muito trabalho. Estratégico, né? De trabalho estratégico, de inteligência. Eu mesmo já passei. A Jaque, quando ela ficou grávida da nossa filha de Amandinha, hoje está com 10 anos, foi quando você foi assaltada? Foi 10 anos atrás. 10 anos atrás, na Praça do Sol, 9 horas da manhã. E Hoje a gente a gente quase não vê isso mesmo, hoje está bem... E desses veículos furtados e roubados, quase que 100% é recuperado. Maravilha, parabéns. eu gostaria de fazer uma pergunta dentro desses dados aí. A polícia tem uma métrica, uma metodologia para estar monitorando, né, esse índice de criminalidade, e esses índices de criminalidade está disponível para a população? Como que o cidadão comum, civil, ele pode acompanhar esse desempenho, né, da polícia, esse avanço, né, da efetividade, seja no preventivo, como a gente começou falando, ou seja no ostensivo, que tem dado esse resultado? Tem algum canal que a população possa acessar para ir acompanhando? Sim, tem. Essa métrica, ela existe. Hoje nós trabalhamos de forma científica, não existe empirismo. Hoje minhas viaturas, para citar como exemplo aqui a região norte de Goiânia do 9º Batalhão, elas estão patrulhando de acordo com as manchas criminais. Nós fazemos um levantamento de onde o crime está acontecendo, a sua modalidade e de quando ele está acontecendo. E aí eu direciono o meu policiamento para aquele foco do problema. Nós temos hoje o Observatório da Secretaria de Segurança Pública, que faz o controle e o tabulamento de todos esses dados, de todas essas informações. Esses dados, eles são sim públicos e estão disponibilizados no site
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Maravilha. Gente, eu só deixa rapidinho eu ressaltar aqui que o Tenente Coronel Leonardo, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, agora doutor Leonardo, ingressou na turma de mestrado no programa e seguiu o doutoramento, que torna ainda mais emblemática a situação. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu tema, atuação policial militar na metáfora da guerra contra a criminalidade do Estado de Goiás. Então, além de policial militar, eu também sou atrevido a pesquisador. Eu fiz o meu mestrado aqui na Universidade Federal, no programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, e posteriormente fiz o doutorado também. Eu sou um pesquisador na área da segurança pública, da violência e da criminalidade. A minha dissertação de mestrado, ela teve como fruto a publicação do meu primeiro livro, que se chama Sangue na Farda, Violência e Sujeição Policial Militar. Então nós entrevistamos mais de 600 policiais, foi uma pesquisa ampla, e além de mostrar o trabalho policial militar, as suas dificuldades, as suas nuances, o complexo processo de construção da segurança pública, nós trazemos à baila também a discussão do agente como ser humano. Existe uma pessoa por detrás da farda. Justamente. Né? E nessa obra nós discutimos isso. Dei continuidade ao estudo, posteriormente defendi a minha tese de doutorado, aqui também pela UFG, e publiquei o segundo livro, que se chama Entre Lobos e Ovelhas, Quem Puxa o Gatilho? Interrogação. Né? Discutindo justamente esse papel do policial frente ao combate à criminalidade violenta. Quais são os agentes e agências que realmente estão envoltos nessa construção da segurança pública e, mais propriamente, frente ao enfrentamento com o resultado morte. Né? Foi fruto do nosso trabalho de pesquisa. Que maravilha. O Sargento Novandir, só pegando o gancho dele, eu vi que você é uma pessoa muito humana. Até quando você era policial, ou é policial, não sei como, não sei se... Você busca muito mostrar o lado humano da Polícia Militar, entendeu? Eu sempre admiro isso em você, viu? É verdade. A gente, às vezes, tem algumas pessoas que acham que o policial participar de um confronto, aquilo ali é um troféu para ele, é um prêmio, ter que, às vezes, tirar a vida de um criminoso. E esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é trabalhar dentro da legalidade, levar preso, mas a gente torcia também bastante para que a lei fosse aplicada de maneira rígida e dura, porque nós temos uma audiência de custódia aqui no estado de Goiás e em todo o Brasil, que às vezes você prende o cara de manhã, de tarde ele está solto, à noite ele está roubando novamente. Então isso aí deixa a gente um pouco frustrados, mas nós não baixamos a moral diante disso. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho. E quando a gente participa de um confronto, nós respondemos pelo crime de homicídio. Esses dias eu vi um jornalista criticando um policial. Olha, esse policial está respondendo vários homicídios. Mas como assim? Bandido, né? Eu, vereador Sargento Novandir, já respondi homicídios. Já respondi homicídios estando em folga, estando de serviço, mas respondi o homicídio para dar segurança para a sociedade e não tive outra alternativa. Se eu não tivesse reagido diante de uma situação lá no Jardim Guanabara, um roubo em andamento, 2 criminosos roubaram uma distribuidora, roubaram uma moto, deram coronhada nas vítimas e quando saiu para ir embora eu abordei, pedi para que eles colocassem a mão na cabeça, tentou sacar a arma, eu tive que atirar. Então, o intuito do vereador Sargento Novandir era prender aquele criminoso, mas nós não podemos perder a nossa vida diante de uma covardia, de um roubo que aquele criminoso está cometendo e não revidar. Então, nós somos obrigados a revidar essa injusta agressão. E às vezes as pessoas distorcem. Não, o desejo da polícia militar é matar, igual um vereador lá de Anápolis fez um discurso essa semana, inclusive eu usei a tribuna da
Câmara Municipal de Goiânia para retrucar ele. Um cara covarde, um cara que não tem noção. Aí eu fui pesquisar a vida, que geralmente tem uma coisa que a gente tem que observar. Quando você vê alguém falar muito mal das polícias, aí você tem que ir lá e puxar a fichinha. Falei, deixa eu ver a ficha desse vereador. Aí não me recordo bem se foi 2014, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar, vendendo ingresso falso. Falei, agora eu entendi. Agora eu entendi por que não gosta da instituição Polícia Militar. Falar em justiça, você podia comentar um pouquinho do dia 8 de janeiro? Sim, aquele 8 de janeiro para mim ficou marcado como a maior covardia que aconteceu no nosso país. Eu repudio 100% vandalismo, quebrar o Congresso, quebrar algum órgão público, quebrar um carro de um trabalhador, de um pai de família. Não é desta maneira que nós temos que manifestar. Sou 100% contra e repudio esse tipo de ação. Só que nós já vimos isso aí acontecer várias e várias vezes no nosso país. E naquela questão do dia 8 de janeiro, eu entendo o seguinte: muitas pessoas, eu acredito que 80% no mínimo era inocente. Não jogou uma pedra, não quebrou nada, foi presos de maneira, no meu entendimento e na minha opinião, de maneira arbitrária, estão sofrendo muito numa cadeia onde não apareceu direitos humanos. Os direitos humanos não foram lá para assistir aquelas famílias. Aquelas pessoas que estão presas, você pode puxar a ficha deles, 90% não tem problema nenhum na justiça, e sendo chamado agora de terrorista, de ameaça para a democracia. Então, quando eu escuto aquilo numa matéria de televisão ou de rádio, eu fico indignado, porque ali eu posso afirmar para vocês, tem pai, mãe de família, trabalhador, que não quebrou nada, que não depredou nada e está sendo injustiçado. Se eu quer ver uma referência na injustiça, o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal está preso, levou uma pedrada na cara e estava sanguentando lá, tentando combater e não deixar que acontecesse a invasão. O ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança de Brasília preso, nem em Brasília ele estava. O governador foi tirado do exercício do mandato. Então eu acho que aquele acontecimento é para deixar o recado. Vocês estão entendendo que aqui quem manda somos nós? Aqui quem for contra qualquer tipo de atitude do governo vai sofrer essa retaliação. E no meu entendimento, Daniel e Adrian e Coronel Leonardo, é muita covardia você prender o inocente. O camarada, quando fez e deve, ele tem que pagar. E muitos devem estão soltos. E muito trabalhador, pai e mãe de família, está preso lá e sendo injustiçado dessa forma. Fica aqui o meu repúdio àquela ação e dizer que, sinceramente, a gente fica muito contrariado e revoltado, porque é muita injustiça para com aquelas famílias. Acho que a melhor pessoa para falar agora é você. Na verdade, vem duas perguntas na minha cabeça. A primeira foi citado que nós temos aí cerca de 70, um pouquinho mais de 70 escolas militares, né? E por que a gente não amplia esse número de escolas exatamente para que a gente possa formar mais cidadãos, né, que possivelmente pode estar no legislativo? E é a segunda pergunta. A primeira, por que a gente talvez nem transforme essa, porque nós temos muitas escolas estaduais que não são de caráter militar, muitas escolas municipais que não são de caráter militar e que através de projetos maravilhosos como o do Tenente Coronel Leonardo poderia expandir e a gente ter centenas de escolas municipais, escolas militares, né? Exatamente para que a gente possa avançar no campo jurídico. E aí, quem nunca ouviu falar que a polícia prende e a justiça solta? Se a justiça solta, isso significa que nós temos uma legislação que dá brecha. Uma legislação, ela é feita pelos legisladores, que começa do vereador até o senador. Então, se nós temos uma base de formação de pessoas, de princípios, talvez não em uma geração, mas às vezes em 6 gerações, a gente consegue tornar o país um país de princípio. E aí eu volto na questão da educação, para que a gente possa mudar
a legislação, para que essa legislação ela não seja tão vulnerável a esses comentários que muitas vezes se tornam verdadeiros, infelizmente, né? Então, eu queria a opinião de vocês a respeito da parte legislativa, como ela pode ser construída no sentido de desfazer esse arcabouço de leis que dá brechas para soltar o bandido. Suas perguntas são bem trabalhadas e trabalhosas. Então, a questão da legislação, ela está imaginemos um processo de produção, uma cadeia de um processo de produção. A legislação ela está no final do processo da cadeia. É preciso, para termos uma segurança pública de qualidade, como foi dito aqui inicialmente, a gente trabalhar no início do processo de construção. Não que a legislação não seja importante, pelo contrário, ela é essencial. No que refere à legislação penal e criminal, ela afeta a União. Quem legisla sobre legislação penal e processo penal são deputados federais, senadores, com veto ou aprovo do governo federal. Hoje, o que parece é que realmente você tem razão, que pratica-se a polícia esportiva, parafraseando aí a pesca esportiva, do pesca e solta. Porque a legislação, em regra, ela é leniente com o criminoso. Ela, muitas das vezes, ela beneficia a pessoa que comete alguma transgressão penal, em detrimento, inclusive, do próprio agente policial. O vereador bem citou aqui a questão da audiência de custódia. Para que existe a audiência de custódia no país hoje? Para o juiz, no prazo de 24 horas, ter o acusado sentado à sua frente e perguntar para ele se a polícia bateu nele. É para isso que existe a audiência de custódia. E todos os advogados criminalistas utilizam do subterfúgio de orientar o seu cliente a dizer que apanhou da polícia, porque vai haver o relaxamento da prisão e ele vai ser de imediato colocado em liberdade. Então, nós temos alguns pontos sensíveis que eles precisam ser discutidos, e discutidos de forma técnica, sem paixões, sem política, mas que sentem à mesa pessoas que estudam e que conhecem e que vivem o tema da segurança pública, para que possam também opinar. Essa agenda ela tem que ser construída não de forma única e isolada, muito menos com viés político. Essas modificações que nós temos que ter nas nossas legislações, elas têm que ser discutidas de forma técnica. Só colaborando um pouquinho também com a fala do coronel, e o senhor falou a respeito de colégio militar, é muito, muito importante mesmo para o nosso estado, é uma educação diferenciada. Eu acredito que o efetivo da polícia não tem mais condições de estar trabalhando em tantos colégios militares, e para aumentar nós vamos ter que primeiro aumentar o efetivo da polícia, que é o que o governador está fazendo agora. Dessa forma tem condições de criar outros colégios militares. Perfeito. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal de Goiânia para a gente criar o Colégio da Guarda Civil Metropolitana, para copiar as diretrizes do Colégio Militar. Eu acho que seria muito importante para o nosso município, tendo em vista que eu até me atrevo a dizer que às vezes as escolas municipais é pior que as estaduais ainda, tendo em vista que temos muitas crianças e muitos adolescentes que às vezes dentro dessa escola começam a usar droga e o professor, o diretor, não tem coragem de denunciar com medo de retaliação. Eu já recebi denúncia nesse sentido, conseguimos prender quem entregava a droga na escola através do batalhão escolar. Então, o que eu consegui com esse projeto de lei, infelizmente ele não foi aprovado, criar o Colégio da Guarda Civil Metropolitana. Mas eu estou conseguindo aprovar um projeto de lei de minha autoria que vai criar a Patrulha Escolar da Guarda Civil Metropolitana. E nesse projeto de lei é justamente para que essa patrulha escolar converse com o diretor da escola de maneira sigilosa, para ele possa apontar
para a Guarda Civil Metropolitana quem é que está cometendo crime dentro da escola, quem é que está traficando, quem é que está usando droga, para que a guarda possa abordar e fazer os procedimentos, porque realmente é muito arriscado e perigoso para um professor e também para um diretor denunciar e dizer: eu denunciei esse traficante. Então a gente está trabalhando nesse projeto, eu acredito que vai ser aprovado e nós vamos criar essa patrulha escolar para ajudar a identificar quem tem desvio de condutas dentro da escola. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Isso que você falou é verdade. A minha sogra, inclusive o apelido dela é até Rotan, ela é diretora de escola. E quando ela assumiu a direção da escola dela, aqui na região noroeste, ela enfrentou, ela tinha esse problema na escola dela de droga. Ela enfrentou os traficantes lá, fez parceria com o patrulhamento escolar e expulsou a droga da escola dela. A escola dela recebeu até um prêmio, entendeu? A minha sogra, pra você ter uma ideia, né? Como que eu tenho que manter ali, que a minha esposa. Mas ela antes, é operações especiais. Mas antes disso eu até parabenizo ela pela coragem dela, que ela ali, ela mesma teve coragem, ela tirou os traficantes. E fora outras benfeitorias que ela fez na escola. Vereador, uma dúvida minha, até com relação à parte estrutural e fisiológica, por 2 mandatos que eu participei da diretoria do Sindicato dos Biomédicos, eu sou biomédico, eu tive o privilégio de participar do Conselho Estadual de Saúde, né, no Conselho Estadual de Saúde, que é a parte do controle social, né? Então, nós temos ali, aí eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, porque eu estive lá há alguns anos. O governo federal, o governo estadual, ele tem um plano de governo, e aí ele submete esse plano de governo e a programação. Então é o plano anual e a programação anual que precisa ser aprovado, né, pelos órgãos legislativos, né? Existe esse paralelo dentro da segurança pública também. O governo apresenta para a Câmara, e me perdoa também não saber distinguir Câmara Municipal de Assembleia Legislativa, né? Eu fico meio na dúvida, o vereador ele está na Assembleia Legislativa ou ele está na Câmara Municipal? Adrian, o vereador ele está na Câmara Municipal de Goiânia e todos os assuntos que trata do Estado é tratado na Alego, através da Alego, que os deputados estaduais votam os projetos e caminha junto com o governador. Nós não interferimos no Estado da mesma forma que o deputado não interfere na gestão do município através de projetos de leis. Então perfeito. É o governador juntamente com os deputados aí, que os deputados estão legislando e aprovando as matérias deles próprias e também do Poder Executivo. Esse plano que você faz referência, ele existe. Ele está dentro do programa de qualidade do Estado de Goiás, qualidade de prestação do serviço público, e ele estabelece diretrizes a longo prazo, 20 anos, a médio prazo, de 5 a 10 anos, e a curto prazo, ações implementadas de modo imediato. E retomando o assunto das escolas, só para citar a questão da sua sogra aí, da importância que nos Estados Unidos nós temos mais de 700 agências policiais. Aqui nós temos polícia militar, polícia civil em nível estadual. E todas as 700 agências têm como ponto base as escolas. A escola que define qual que é o perímetro de atuação da polícia. Então, o ponto central hoje tem que ser as escolas. Porque é ali que estão as crianças, que é o futuro do nosso país. Verdade. Como é a comunicação das instituições de segurança pública, né? Falando aí de Polícia Civil, vocês têm uma comunicação de troca de informações? Claro, cada um tem a sua competência, o seu perímetro, e vocês têm essa As forças de segurança, elas atuam de forma integrada.
Hoje quem critica e quem pensa o contrário é mera falta de informação. Nós temos, por exemplo, aqui no estado de Goiás, algo que é fantástico, que nós chamamos de RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado. Uma ocorrência que é aberta pelo policial militar na rua, que está lá na ponta, passa e autua alguém, por exemplo, por um crime de furto de uma bicicleta, o delegado, lá na sua central, ele abre esse mesmo RAI e faz a autuação desse criminoso dentro desse mesmo procedimento de forma integrada. Se precisar de uma perícia, vai para a polícia técnico-científica esse mesmo RAI. O perito tem condição de trabalhar todas as informações que já foram colhidas pelo policial lá na ponta, que fez a qualificação do autor, que retirou fotos. Da mesma forma, quando ele é condenado e vai para o sistema prisional, a polícia penal consegue acessar esse mesmo RAI e saber quem é essa pessoa que foi presa, como ela foi presa e o porquê que ela foi presa. Então, hoje, o estado de Goiás ele é referência nacional também na integração. As forças de segurança, e não só as estaduais, atuam de forma totalmente integrada. As polícias militares, e a polícia militar em específico do estado de Goiás, ela atua de forma muito integrada, tendo como parceira a Polícia Rodoviária Federal. Inúmeras são as operações de sucesso nas rodovias federais. Nós atuamos em parceria com a Polícia Federal, que tem condições de aprofundar as investigações, e também no âmbito do município. Hoje a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, ela é uma grande parceira da Polícia Militar. Toda semana, sem exceção, 3 vezes, no mínimo por semana, nós desencadeamos operações conjuntas com a Guarda Municipal, que tem um efetivo significativo, que tem poder de polícia e que nos ajuda muito no combate à criminalidade aqui na nossa capital. E mais uma vez eu tenho que parabenizar o nosso governador Ronaldo Caiado, que esse é o desejo dele, para que as polícias se unam para combater a criminalidade. Tenho que parabenizar também o nosso tenente-coronel Leonardo, porque ele tem diuturnamente feito operações junto com a Guarda Civil Metropolitana, e graças a Deus e para o bem da família, do trabalhador, do cidadão de bem, isso está acontecendo. Tempos atrás, infelizmente, havia uma separação. Polícia Civil, isso. Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Metropolitana. E felizmente, a cada dia que passa, isso tem acabado e o relacionamento está sendo cada vez melhor e o resultado é de excelência para todos nós. Quem ganha é a comunidade. Na verdade, guerras de vaidade é coisa de menino. Verdade. Menino é que tem vaidade. Nós somos profissionais de segurança pública. Nós temos que prestar um serviço de qualidade. E a integração é a melhor forma, é o melhor caminho e os resultados têm mostrado isso. Essa integração através desse programa, pelo que eu entendi, é um programa, é um software, né, que integra as 3 polícias, é um programa específico de Goiás, criado... Mas quem tem acesso é só eles. Sim, claro, não, eu falo assim, outros estados também praticam ou é um projeto piloto? Vários estados vieram a Goiás copiar esse modelo de integração. Então é um projeto piloto daqui, não é Goiás é pioneiro e é referência nacional em integração das polícias. Então é um fruto do trabalho da inteligência goiana. Com certeza. Maravilha, parabéns. Parabéns. Ajuda até, hoje a gente está tendo muitos problemas com crimes cibernéticos, né? Aí ajuda até... Com certeza. Até eu acho que Goiás, assim, está numa referência. Quando eu vejo alguma reportagem, vocês estão solucionando bem rápidos, né? Hoje, você acha que é por causa dessa integração? Com certeza. Hoje nós temos portas abertas com todas as delegacias da nossa área. Conhecemos pessoalmente os delegados titulares, os delegados que cuidam da parte de homicídio. Todos nós temos o grupo de trabalho. As informações elas são postadas e replicadas nesses grupos de trabalho de forma imediata e sem vaidade. Não importa quem deu a cadeia, importa é que o bandido seja sim preso e apresentado à justiça para que pague a pena pelo crime cometido.
Daniel, deixa eu falar a respeito dessa questão dos crimes. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu acho que nós temos que evoluir para resolver isso quanto antes. Felizmente no estado de Goiás não está acontecendo, mas em outros estados o pessoal está através de redes sociais, marcando encontros. Isso. E às vezes é um criminoso que está te esperando, e às vezes ele sequestra essa pessoa. Todo mundo hoje tem um aplicativo da conta no celular. Isso. Faz transferência de Pix, faz transferência de valores, e nós temos que evoluir o quanto antes para que uma lei ou uma norma aconteça o quanto antes para, por exemplo, eu fiz um Pix agora para você de R$5.000. O dinheiro está na sua conta, mas você só vai poder sacar ele depois de 24 horas. Ah, legal. Dessa forma, nós iríamos evitar e muito essa questão do sequestro, de fazer a pessoa vítima para fazer transferência de Pix, que em outros lugares está acontecendo muito, coronel. Então tinha que ter uma norma, um projeto de lei, que a transferência feita através do aplicativo, você só poderia trabalhar o dinheiro, sacar ele ou transferir para terceiros depois de 24 horas. Dentro de 24 horas, se uma pessoa ficar desaparecida, já vai acionar a polícia, já trava sua conta. Dentro de 24 horas você teria um tempo para registrar uma ocorrência e aquele dinheiro não extraviar, porque eu acredito que se não tiver essa atitude o quanto antes, esse crime vai evoluir muito e já está evoluindo. Assim, eu acho assim, só completando a seu pensamento, eu acho assim que, por exemplo, ainda mais se o Pix for para uma pessoa que você não tem costume, né? Alguém que está ali, né? Às vezes um fornecedor seu, alguma coisa assim. Você vai e faz o Pix para uma pessoa estranha, se você errar, ele devolve se você quiser, você sabe, né? Isso. O banco não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Nós temos uma garagem de compra e vendas aqui no Jardim Guanabara, Novandir Veículos, e meus filhos que tomam conta lá. Meu amigo, toda vez que ele sai para comprar um carro e fala, estou comprando um carro, vou fazer uma transferência, que a gente já tem até uma senha para dizer qual que é a forma que ele vai dizer, para ver se está tudo certo, mas eu fico preocupadíssimo. Você fez aquela transferência ali, se o cara for um criminoso, um estelionatário, na hora que o dinheiro cai na conta, de imediato ele já manda para outros e acabou. Aí você vai recorrer na justiça, às vezes a conta foi para um cara que está dentro do presídio, você não vai conseguir recuperar. Então a atitude tem que ser tomada o quanto antes nesse sentido para evitar esse mal maior. Se o tempo permitir, eu queria fazer uma pergunta do que foi... Rapidinho, que a gente já estourou o nosso tempo. Do que foi dito... O Rafael, o nosso diretor ali, enforca a gente. Não, então tudo bem. Não, pode fazer rapidinho, pode fazer rapidinho. É mais no sentido do efetivo, né? Que foi colocado, que de fato há uma necessidade de um maior efetivo, né? Para que o combate à criminalidade, seja ela no preventivo, seja ela no ostensivo. Aí a pergunta fazendo um comparativo com a saúde, onde o Estado também, né, assim como a segurança pública tem o dever de promover a saúde, nem sempre o Estado consegue atender a demanda da saúde no país. E aí acaba que o Estado compra o serviço, né, através da saúde complementar do setor privado. Existe uma possibilidade, havendo esse relato, né, de um efetivo que precisa ser melhor, uma complementação da iniciativa privada na promoção da saúde, na ajuda do policiamento oficial, digamos assim, a polícia militar, a civil. Entenderam a pergunta? Entendi. Segurança pública, ela não é barata e ela não pode ser privatizada. Ela é pública. É um ramo muito sensível. Não existe saúde, não existe educação, não existe qualquer outro tipo de profissão se não houver segurança. Sem diminuir a importância de todos os outros ramos profissionais e ramos da sociedade, é necessário, até para garantir o Estado democrático de direito, que haja segurança. Então, investimentos em segurança pública, eles são necessários. O que ocorre
para tentar amenizar esse problema do pouco efetivo, é o trabalho com inteligência, é maximizar os nossos potenciais, atuar de forma integrada, a participação dos demais poderes públicos também, assim como ocorre aqui em Goiânia e no estado de Goiás com as demais forças de segurança. E, logicamente, a segurança pública também ela não deve se ocupar do que é privado. Então, se é um condomínio fechado, os condôminos pagam por aquele condomínio, a segurança interna ali é privada. Se é um espetáculo público em que está sendo cobrado o ingresso, a segurança interna ali ela não é pública, ela é privada. Então, nesse aspecto, sim, mas o público ele não pode se misturar com o privado no que se tange, no que se refere à segurança pública. Perfeito. Gente, é isso aí. Chegamos ao final do nosso programa. Eu acho que a gente conversava a noite inteira aqui, se fosse necessário, né? Então, queria agradecer você, Sargento Alvadir, queria agradecer você, Tenente Coronel Leonardo, e queria agradecer você também, Adriano. Eu que agradeço e espero que os nossos telespectadores tenham tirado as suas dúvidas aí nesse momento maravilhoso, né, de duas celebridades, né, que nós temos aqui presente hoje no podcast e que eu acredito que tenha sanado muitas dúvidas. Daniel, muito obrigado pelo convite, gostei muito, foi muito legal o nosso bate-papo aqui, tenho certeza que foi muito produtivo. Adriano, uma satisfação te conhecer. Foi muito importante esse bate-papo nosso, acredito que vai trazer bons resultados para a nossa cidade. Tenente Coronel Leonardo, muito obrigado pela sua presença também, apesar que não foi eu que convidei, mas o senhor sabe o carinho, a simpatia que eu tenho pelo senhor, e em nome de todo cidadão goianiense, em nome especial dos moradores da região norte, muito obrigado pelo trabalho que o senhor faz. O senhor tem feito a diferença aqui e eu ganho com isso, a minha família ganha com isso e todos nós, trabalhadores, pai e mãe de família, também ganhamos. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos, Adriano, Daniel, vereador Sargento Novandir, pela oportunidade de estarmos sanando aqui algumas dúvidas a respeito de segurança pública. Nós sempre pregamos para o nosso policial, nós trabalhamos primeiro para a nossa família. A nossa família, os meus filhos, a minha esposa, eles também estão na rua, nós também somos comunidade. E trabalhando para a nossa família, nós trabalhamos com mais amor, com mais afinco, não deixamos o problema passar, sem que seja averiguado categoricamente pela polícia. E quem ganha de brinde é a sociedade, um trabalho de qualidade. Estamos sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Maravilha, gente. Obrigado. Agradeço, um abraço.